Palmeiras 0, Corinthians 2. E quem diria que o Palmeiras seria eliminado se não fizesse resultado no primeiro jogo, né? Bom, acho que todo mundo diria, né? Acho que só quem não vê isso é a instituição, é quem tá lá dentro. Porque desde 2022 que a gente tem a mesma estratégia de prolongar o jogo fora de casa e deixar para resolver em casa, e que não consegue em casa resolver jogo nenhum de mata-mata. A gente foi eliminado de tudo em 2022, em 2023, 2024, e esse ano só sobra Libertadores. Nem o Paulistinha, né, a gente conseguiu ganhar esse ano. Paulistinha mesmo, porque eu acho que coloca corretamente esse campeonato como absolutamente nem secundário, não é um campeonato que nem deve ser levado em consideração, acho correto, mas quando ganha, aí não é mais Paulistinha, né? Mas nem isso a gente ganhou esse ano, inclusive perdemos pro próprio rival, o Corinthians. E pela primeira vez na história, né, para quem gosta de dados, o Palmeiras é eliminado em uma Copa pelo Corinthians que não fosse o estadual. O Corinthians nunca tinha eliminado o Palmeiras numa Copa, para quem não sabe. E, consequentemente, nunca tinha eliminado o Palmeiras 2 vezes seguidas no mesmo ano, né? Então, esse ano ganhou a final do Paulista e eliminou o Palmeiras em casa, né? Ganhou a final do Paulista na casa do Palmeiras e eliminou o Palmeiras em casa de novo. Pela primeira vez na história, em uma Copa que não paulista, pela primeira vez na história, 2 vezes no mesmo ano. 4 derrotas no mesmo ano. Então, é muita coisa, né? Eu acho muito significativo. Já que eu falei do Paulistinha, se tinha um paulista que era minimamente grande, era justamente desse ano, por ser contra o rival e por ser a possibilidade do primeiro tetra seguido entre times grandes de São Paulo, né? Bom, mas eu tenho algumas outras coisas para dizer, né? Eu acho que é evidente que a eliminação ela é absurda, ela é inacreditável. Eu falei aqui no canal que para mim era obrigação passar do Corinthians ganhando lá e aqui. E isso não é porque o Palmeiras é isso ou aquilo. Isso se dá pela fragilidade futebolística do Corinthians. O Corinthians tem uma zaga digna de um time rebaixado no Brasileirão. É uma zaga frágil num nível bizarro. É muito, muito bizarro o que é frágil a zaga do Corinthians. Quem acompanha o Corinthians sabe, eu assisto os jogos do Corinthians, assisto jogos de boa parte dos times do Brasil, da Série A do Brasileirão. E é difícil encontrar outra zaga que seja tão frágil. A do Sport, obviamente. A do Juventude fora de casa é muito frágil. A do Santos é frágil, a do Vasco é frágil. Mas a do Corinthians não é mais forte do que de nenhum desses outros times. Talvez mais do que o Sport, né, claro. Mas Gustavo Henrique, André Ramalho, cara, como eu falei desde antes, apertar esses caras é quase que uma certeza de gol. E o que o Palmeiras fez? Simplesmente não pressionou, nem no primeiro jogo, nem em casa. Eu imaginava, e por mais que racionalmente eu entendesse que o Palmeiras não passaria, e eu falei isso, né, para não dizer que eu tô falando isso agora, eu falei isso em live, inclusive, antes do Mundial. Eu gabaritei o confronto antes do Mundial. Isso não é porque eu sou nenhum gênio ou porque eu sou a mãe de Ná. É só porque o Abel se tornou uma pessoa muito previsível dentro do Palmeiras. Eu falei antes do Mundial, que o Palmeiras perderia o jogo fora de casa, porque não teria ímpeto para ganhar, e não teve, tá? Eu mantenho essa posição. Mas o Palmeiras começou intenso no primeiro jogo. Começou intenso, porque se não começasse intenso, perdia nos 10 primeiros minutos. É o mínimo começar intenso. Mas não fez pressão alta. Não fez pressão por mais de 10 minutos. Aliás, praticamente não fez pressão. Né? Ele só igualou a intensidade do Corinthians, basicamente. Então isso não é entrar para ganhar. E aí fica muito claro que o empate estava mais do que o suficiente no primeiro jogo, quando você vai para o segundo tempo sem mudanças, vê um Corinthians totalmente esbaforido, sem nenhuma capacidade de igualar o jogo fisicamente, e você não rejuvenesce, não coloca gente nova e gente descansada no seu time para abafar e ganhar o jogo. O Palmeiras estava absolutamente confortável com 0-0 em Itaquera. E eu falei, antes do Mundial, se ficar confortável com 0-0, vai perder o primeiro jogo. E perdeu. E perdeu numa falta tosca de um jogador tosco. A partir de uma falta tosca de um jogador tosco, uma falta absolutamente desnecessária. Jogador de costas pro gol, na intermediária, o Mikael vai lá e faz a falta. E eu tento aqui ao máximo não criticar o jogador, mas não dá para não criticar o Mikael.
Eu sempre falo aqui, eu não critico o jogador enquanto o Palmeiras for uma bagunça tática, porque não dá pra falar de individual quando a gente não tem um conjunto que funcione minimamente, e o conjunto do Palmeiras é nada, é um deserto. Tem um pinguinho de água aqui e ali, que a gente comenta, porque eu faço análise da performance tática, jogo a jogo, né? Então tem alguma coisa aqui e ali, mas longe de ter um trabalho tático relevante nesse time. Então, por mais que eu não queira criticar jogadores individualmente, eu não posso deixar de criticar o Mikael. É um jogador tosco, é um jogador que não serve para o Palmeiras. Diferente do Evangelista, que eu acho um jogador mediano, mas para compor elenco acho que é o suficiente. Diferente do Facundo, que eu não traria, mas acho um jogador que vai ajudar o Palmeiras. Diferente do Sousa, que é outro jogador que eu não traria pelo preço, como eu já falei, mas que tem muito a contribuir no Palmeiras. Né? Foi mal no segundo gol do Corinthians, né? Não, no primeiro gol do Corinthians, né? Tava ali na marcação do Bidu e não conseguiu tirar a bola. Mas não é a função do cara também, né? E chegou agora também. Então tem essas questões. Agora, o Mikael, ele vai muito além da deficiência imposta a ele pela falta de tática do time. O Mikael é um jogador tosco, é um jogador amador. Ele faz uma falta no Garro, com o Garro na lateral do campo, cortando para a direita. O máximo que ele conseguiria era cruzar com a perna fraca. E ele faz uma falta absolutamente desnecessária no Garro. O que acontece? Sai o segundo gol. Não que houvesse qualquer esperança de virar aquele ponto. Racionalmente não tinha esperança do Palmeiras virar nem antes do jogo, para ser muito sincero. Pela qualidade do gramado, pelo brilho dos jogadores, pelo culhão dos jogadores e pelo tipo de contratação, porque a culpa não é bem dos jogadores, né? Eu acho que o Everton tem que ser cobrado pela falta de culhão. Quando foi que o Everton chegou depois de uma falha e falou: eu falhei, eu fiz merda hoje, a culpa é minha e eu vou dar a volta por cima, me desculpem. Coisa que o Marcos fez, né? Por isso que é gigante. Né? Quando que o Everton fez isso? Então dá pra cobrar o Everton por falta de culhão. Mas eu vou cobrar o Facundo, que ainda não sabe o que é Palmeiras, o Sousa. Não dá pra cobrar desses caras. Né? Claro que futebolisticamente eu não cobro, mais uma vez, enquanto taticamente for isso. Mas do ponto de vista mental também não vou cobrar, porque os caras acabaram de chegar. Aí o Aníbal Moreno vai lá e é expulso com 5 minutos de jogo, eu nem sei com quanto tempo, na verdade foi 12, né? Dando uma cabeçada dentro da área no jogador do Corinthians. Que é isso? O que virou o Palmeiras? Sempre o grande trunfo do Abel foi o controle mental do time. Para onde foi o controle mental do time? O Abel nem para coach serve mais? Porque o vestiário do Palmeiras tirou todas as suas glórias históricas e colocou lá um monte de frases de coach. Porque o Abel hoje é coach, é relojoeiro, é escritor, ele só não é treinador. E nem coach parece mais que porque nem isso mais ele consegue trazer ao Palmeiras, né? Então é difícil não criticar algumas coisas hoje, né? Eu não quero ser oportunista, eu tô me contendo para não falar de certas coisas hoje, para não soar oportunista, né, pelo momento. Mas é difícil, porque a gente fica puto, né? Porque a gente é torcedor. É difícil não ficar puto, né? Ainda que eu faça análise, ainda que eu gosto do jogo, da tática, é impossível não ficar puto com uma coisa dessa, né? E aí eu esperei até para gravar o vídeo, cheguei agora há pouco em casa, esperei ainda a coletiva para gravar o vídeo, porque eu queria ouvir o que o Abel diria depois de pela primeira vez ser cobrado no Allianz Parque e de forma debochada mais uma vez, como quem quer ensinar um torcedor a torcer, ele aplaude quem estava xingando ele. E outra parte da torcida, né, o que é um fato escancarado do projeto de gentrificação do clube, que eu já tratei aqui no canal, é que a parte dos setores mais abastados do Allianz vaiavam, enquanto a parte popular vaiava o Abel, vaiavam a vaia. Né? É isso que virou o Palmeiras. Nosso grande rival é nós mesmos. Eu tenho que brigar em grupo de WhatsApp com um palmeirense, porque o cara não aceita uma crítica ao Abel Ferreira. Quando foi que vocês viram aqui eu no canal pedir a cabeça do Abel? Quando que eu falei fora Abel aqui no canal? Eu faço críticas, e faço críticas quando os jogadores erram, faço crítica quando o Abel erra, e faço elogio quando acerta. Mas não pode criticar Abel Ferreira. Não pode criticar, ele virou um deus dentro do Palmeiras, né, para uma parte da torcida. As pessoas são incapazes de ouvir uma crítica a um cara que está longe de ser uma pessoa, a maior pessoa que passou pelo clube. Muito menos maior do que o clube. Né? E aí a gente vai para a coletiva e a gente ouve o que do Abel Ferreira? Coisas que sinceramente,
É inacreditável, inacreditável ver algo. Eu vou pegar até as aspas aqui, porque fica mais claro, né, não sai da minha boca. Quando cheguei ao Palmeiras, né, abrindo aspas, o clube estava afundado em dívidas. Agora o clube paga as contas em dia e vende jogadores da base. Abel Ferreira, numa boa, eu não vou falar porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas numa boa, vai trabalhar no Cruzeiro, Abel Ferreira, beleza? Vai lá trabalhar no Cruzeiro. Numa boa. Porque você chegou aqui em outubro de 2020. Palmeiras foi campeão em 2015, Palmeiras foi campeão em 2016, Palmeiras foi campeão em 2018. Palmeiras foi campeão em 2020 sem você, antes de você, certo? O Palmeiras arrumou a sua questão financeira com Paulo Nobre. Palmeiras vende jogadores da base por conta de João Paulo Sampaio. Hendrick e Estevão, que são as grandes vendas do Palmeiras, estavam vendidos antes de você colocá-los para jogar. Se você não os colocasse para jogar, eles seriam vendidos do mesmo jeito. Por menos, muito provavelmente, mas seriam vendidos do mesmo jeito. Porque a venda dos jogadores da base é do trabalho de João Paulo Sampaio, um cara que você se nega a citar em qualquer entrevista. João Paulo Sampaio. E quem organizou financeiramente o clube foi Paulo Nobre. Não foi Leila, não foi você, muito menos você, não foi Gagliotti, certo? E quem cuida da base, quem vende jogador e quem dá estabilidade financeira ao clube é João Paulo Sampaio. Não é você que hoje foi um palhaço, tá, na entrevista, porque quem fala uma coisa dessa, querendo cagar na história do clube, na cabeça do torcedor, é um palhaço, tá? Hoje você foi um palhaço, tá? Porque essas aspas são inacreditáveis. Você falar que você chegou aqui com o Palmeiras afundado em dívidas e hoje é tudo uma maravilha. Tá? Não passa por você a venda de jogadores, a construção da base, e não passa por você a reconstrução financeira e institucional do clube, tudo bem? Você chega num clube estruturado e campeão, historicamente e também pontualmente, no momento em que você chegou. Era inclusive o campeão do Paulista, que hoje nem isso mais é. Tá bom? Inclusive era campeão do Paulista contra o Corinthians, com jogadores da base e impedindo o Corinthians de ser o tetra, coisa que hoje o Corinthians fez contra você. Então você vem falar isso, numa boa, vai trabalhar no Cruzeiro, Abel Ferreira, beleza? Vai trabalhar no Cruzeiro. Outras aspas do Abel Ferreira. Eu tô até confundindo o plural aqui. É simples. Enxergamos que uma das nossas melhores chances de gol seria nas bolas paradas. E aí eu dou o contexto. Ele está falando da substituição do Vitor Roque. Se vocês assistiram o jogo com atenção, que é difícil, porque a gente começa a ficar até anestesiado com o jogo, né? O Abel Ferreira, com 1-0 pro Corinthians, volta pro segundo tempo. Agora eu já nem sei mais se já estava 1-0. Vou olhar aqui a linha do tempo. Já, né? Foi aos 43 do primeiro tempo. O gol do Corinthians. É difícil lembrar das coisas depois de um jogo como esse. É difícil assistir atentamente a algo como isso, né? Você fica impotente diante do que está acontecendo. Mas aos 43 tem o gol e o Palmeiras volta com substituições, já com um jogador a menos. O que o Abel faz? De forma genial, né? Ele tira o atacante, o cara que mais brigava, que dava mais trabalho para o Corinthians, coloca o Flaco Lopes. E ele tira o Facundo Torres, o outro atacante do Palmeiras, né? O Palmeiras estava jogando com 3, eu entendo o Facundo mais como meia, mas um dos 3 jogadores mais ofensivos do Palmeiras, e coloca o Emiliano Martínez. O Palmeiras estava de 2 gols para ir para os pênaltis. Ele tira um atacante, coloca outro. Ele tira um meia ofensivo e coloca um volante. O que eu posso dizer? Em que entra a análise? Não preciso analisar nada. Tá aí, a coisa tá feita, tá dita. Abel Ferreira não sabe mexer no time. Você precisa de 2 gols para empatar e levar para os pênaltis, e você tira o seu atacante, o seu melhor atacante. Qual o sentido disso? Desculpa, mas eu não preciso nem perder tempo analisando uma merda dessa. E aí ele fala isso, que ele entendia que o Palmeiras chegaria por bola parada contra o Corinthians. Um Corinthians que tem uma zaga totalmente deficiente. Qualquer time que troca meia dúzia de passes faz gol no Corinthians. Pelo amor de Deus. E aí a gente tem a entrevista do Barros, né, que é uma coisa assombrosa. A gente entende por que esse cara não dá entrevista, né? É uma piada. Para além de toda a enrolação da entrevista inteira, quando o Fragoso faz uma grande pergunta, muito bem estruturada, perguntando por que ele falou, não, a gente tem meios de melhorar, a gente vai conseguir melhorar, dar a volta por cima, vamos ganhar ainda esse ano. E aí o Fragoso faz uma pergunta
óbvia, mas ainda que óbvia, excelente, muito bem colocada e muito bem formulada. Por que meio? Quais métodos? De que forma? E o Anderson Barros, até coloquei no Twitter, ele parece o Adolfo Borges, personagem do Diego Furlan, o grande humorista, né? E procurem, Adolfo Borges. Vocês vão ver a sketch que eu tô falando. Que é sobre um político, né? Que tem o projeto Brasil Melhor. Ele vai pegar um Brasil e vai fazer ele melhor. Mas como? Pegando ele e fazendo ele melhor. Certo? O Diego Furlan vai fazer muito melhor do que eu tô fazendo aqui. Então, por favor, vejam a sketch dele porque vale a pena. E o Barros fez isso. Ele balbuciou, se enrolou completamente, não conseguiu falar de método nenhum. A única coisa que ele falou foi: a gente vai fazer o Palmeiras melhorar porque a estrutura é muito boa e o projeto é ótimo projeto, e a Leila, dinheiro, compramos jogadores, então melhora. Gente, pelo amor de Deus, o diretor de futebol não sabe quais são os processos do Palmeiras, não sabe quais são os métodos, não sabe como reverter a situação. É flagrante o que ele falou. É flagrante, ele não sabe responder uma pergunta bem estruturada. Ele não sabe isso porque ele não domina o que acontece dentro do Palmeiras. Fica claro, pra mim, dentro dessas duas entrevistas, que o Abel escolhe seu chefe, que o Anderson Barros é um fantoche dentro do Palmeiras. Ele não sabe por que meios o Palmeiras vai melhorar. Porque ele não domina os processos de futebol, do projeto de futebol do Palmeiras. E ele ainda tem a pachorra de falar que por eles, nesse momento, que a torcida puta, ele vem falar, por nós, eu e Leila, né? O burro vem na frente, ele fala o quê? O Abel vai ficar com a gente até dia 31 de 2017, né? Porque até isso ele conseguiu errar, 2027, Barros, né? Totalmente nervoso e sem capacidade de se comunicar com os jornalistas que lá estavam, né? Então, é assustador, desculpa, mas é assustador o que acontece no Palmeiras. É desde a torcida que vai à vaia contra o técnico, que tenta deslegitimar a parte popular da torcida, essa torcida de gentrificação, certo, do estádio. É inacreditável o Abel querendo cagar mais uma vez na torcida dentro e fora do estádio, porque dentro ele debocha e fora ele fala que ele inventou o Palmeiras, porque é basicamente isso que ele falou, quando ele fala que o Palmeiras não era nada quando ele chega, né? E agora é o descobridor, né? É o grande Pedro Álvares Pardal, o descobridor da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu quero só para antes da gente falar um pouquinho sobre tática do jogo, né, porque eu não quero deixar de falar sobre isso porque eu acho importante, eu quero dizer aqui que a gente precisa pensar, eu não estou pedindo a cabeça do Abel Ferreira, né, e também não estou falando que ele tem que ficar, eu quero propor uma reflexão. Eu sempre sou bastante ativo no chat com vocês, né, no comentário, então peço que comentem pra gente discutir, porque até hoje eu sempre defendi, como todo mundo sabe, quem acompanha o canal, pra mim, o ciclo do Abel Ferreira acabou em 2023, ponto. Eu falo isso desde 2023. Falei antes do jogo contra o Boca Juniors, antes da volta, certo? Eu falei que o Palmeiras seria eliminado e que pra mim ali o ciclo se acabaria, né? Então, pra não falar que eu tô falando isso agora, falei em 2023, tá gravado em vídeo. Se alguém quiser, até posso mandar o link, certo? Porque não tá nesse canal, né? Tá no canal Abertura de Mundo, não Sai Jogando. Bom, então, isso dado, eu entendo que o Abel teve seu ciclo terminado em 23. Não foi interrompido, foi mantido em 2024, teve o pior ano da sua carreira, talvez até hoje, né? Até hoje, porque 2025 parece que está sendo pior, né? E aí eu acho que vale a pena demitir o Abel agora. Até ontem eu tinha dúvidas, né? Dúvidas não, eu achava que tinha que manter até o final do ano, e ao final do ano encerrar o ciclo do Abel junto com o seu contrato, mandar embora Anderson Barros finalmente e começar do zero, um novo ciclo, com um novo técnico, um novo diretor de futebol, um novo projeto de futebol, né? Então acho que esse seria o ideal até ontem. Hoje eu já não tenho certeza se não seria o caso de demitir o Abel Ferreira, porque o que a gente viu hoje contra o Corinthians, precisando do resultado, é assombroso. Mesmo com o Aníbal fora, não dá para aceitar a performance do Palmeiras em campo. Mas por que eu não defendo a saída do Abel oficialmente, né, e aqui com força? Porque eu não sei se é o caso, mesmo depois de hoje, pensando racionalmente. Não porque não tem quem trazer, tem muito quem trazer, tem vários técnicos bons por aí, tem técnicos sem clube, acho que o Sérgio Conceição inclusive está sem clube, né, então tem quem trazer. Só que uma coisa que é importante entender é que se o Abel sai hoje, né, e provavelmente da mesma forma se ele sair no final do ano, ele não deixa nada.
O Abel que construiu um time muito campeão, um time que jogou um futebol que acho que desde os anos 90 não se via no Palmeiras em 2022, é bem verdade, a gente tem que falar também quando ele acertou, né? O Abel que fez um grande time, hoje entregaria para um técnico novo nada. O Palmeiras não tem nada taticamente, não tem nada mentalmente, não tem projeto de futebol, tem um time muito jovem que não sabe jogar entre eles. Então um novo técnico hoje implicaria um trabalho que começaria do zero, independente de quem chegasse, independente da característica do técnico. E por que eu acho isso perigoso? Porque o Palmeiras se traz um técnico novo e ele não vai bem, tendo o Abel ganhado tudo que ele ganhou, seria muito fácil, inclusive uma boa parte da torcida que gosta muito do Abel Ferreira, de queimar esse técnico, já nessa temporada. Então a gente demitiria o Abel, e isso implica multa, que não deve ser nem um pouco baixa, para trazer um outro cara, para ser queimado se for mal, ainda nessa temporada, para depois ter que contratar outro no final do ano, né, no começo do outro ano. Então eu não sei se seria o caso de fazer isso agora, sinceramente. E vocês sabem que eu sou crítico do Abel Ferreira. Por que também? Porque eu acho muito improvável que o Palmeiras, ao final do ano, não se classifique para Libertadores. Eu acho que se o Palmeiras jogar essa bolinha lixo que está jogando, for eliminado de tudo, né, aliás, de tudo, só falta Libertadores, né, não vai ser contra o Universitário, mas pode ser contra o River, acho que mesmo assim o Palmeiras tem toda a condição de chegar em sexto no Brasileirão, né, pelo amor de Deus, né, é o mínimo. Acho que só com esse elenco, mesmo sem técnico, o Palmeiras chega em sexto no Brasileirão. Então, eu não vejo perigo na manutenção do Abel Ferreira. E eu seria hipócrita aqui, se não vendo perigo, pedisse a demissão do Abel Ferreira, porque eu acredito, do ponto de vista do projeto de futebol, que o técnico ele tem que sempre terminar o ano. Quando ele não tem que terminar o ano? Quando você tem algo muito claro à frente. O time vai ser rebaixado se não trocar de técnico. Aí você troca de técnico. O time não vai conseguir o mínimo da temporada, que é o Palmeiras, seria se classificar para Libertadores. É claro que o mínimo seria um título, mas eu não tenho esperança com o Abel Ferreira. Não tinha em 23, não tinha em 24, não tem em 25. Em 23 ainda a gente tinha um gênio no ataque que conseguiu conquistar um título entregue pelo Botafogo, é bem verdade. O Palmeiras jogou bem no final? Jogou. O Abel encontrou um time? Encontrou. Mas o Endrick fez uma diferença inacreditável, e se o Botafogo não entregasse o título, o Palmeiras não seria campeão em 2023. É importante falar essas coisas, né? Então, assim, eu continuo achando que o melhor é ele terminar o contrato dele e no final de 2025 dar tchau pra torcida, sair numa boa pelas portas da frente, ir embora do Palmeiras, e o Palmeiras começar então um novo trabalho, um novo projeto de futebol. Certo? Então eu me posiciono aqui já porque seria um momento oportuno para pedir a cabeça do Abel Ferreira, não é o que eu estou fazendo, apesar das duras críticas que eu estou fazendo, principalmente a entrevista, que para mim é inacreditável. E por que eu tô, mesmo com essa entrevista, mesmo com todo o deboche, eu tô falando que eu acho que o Abel deveria ficar até o fim do ano? Porque para mim é muito mais importante a saúde da Sociedade Esportiva Palmeiras do que o Abel Ferreira. Que pra mim, a hora que ele sair do Palmeiras, ele pra mim não é mais ninguém, sinceramente. Ganhou muitos títulos aqui, ótimo. O Felipão ganhou muitos títulos aqui e chegou em 2022, tirou a gente da Libertadores. Futebol é assim. O Felipão pra mim, que inclusive é um cara muito maior do que o Abel no Palmeiras. Então, mesmo eu achando ele uma figura escrota, pelo que ele faz com a torcida do Palmeiras, porque ele faz com a instituição, pensando na melhor saúde ao Palmeiras, eu acho que o melhor seria ele finalizar o contrato, a não ser que o Palmeiras comece a cair pelas tabelas, né? Aí, de fato, é preciso fazer alguma coisa para garantir uma classificação para Libertadores. Ou vocês acham razoável um time de 500 milhões não jogar a Copa Libertadores ano que vem, né? Então, isso seria inaceitável para mim. Mas, ao meu ver, como eu falei, o ciclo acabou em 2023, não foi reescrito pelo próprio Abel Ferreira, o que poderia ter acontecido, e para mim, uma renovação é absolutamente inaceitável, e para mim também isso é mais um motivo para achar absurda a entrevista do Anderson Barros. Bom, para quem ainda está aqui e ainda tem condições de ouvir um pouquinho sobre tática, eu peço que vocês fiquem, se vocês tiverem energia, porque é importante que a gente pontue taticamente jogo a jogo para que a gente tenha um volume de análises, para que a gente consiga identificar o que está sendo evoluído, o que não está sendo evoluído, e até para uma possível saída do Abel Ferreira, poder comparar, poder entender
o que está sendo feito diferente, ou pelo próprio Abel Ferreira, né? Porque acho que agora ele vai precisar mudar alguma coisa. Então entender o que está sendo feito diferente do que vinha sendo feito, a partir da saída do Rios principalmente. Tá? Então eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo, mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Não sei quanto vai dar, pra gente continuar esse processo de análise tática pós-jogo, jogo a jogo, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês então. Bom, Palmeiras 0, Corinthians 2, né, vocês já sabem. A gente viu um volume parecido, né, de jogo, um jogo que, para quem assistiu, né, fica claro, o Palmeiras atacava e era atacado, mas a gente viu algo bastante interessante. O Corinthians tendo volume de jogo no começo do jogo, né, o Palmeiras não conseguiu se impor fisicamente, né, e taticamente nem no começo do jogo, algo que é sempre marcante nesses jogos de volta, né, e que garantiram por muito tempo a virada em casa, né. E por isso, justamente, que eu não confiava no Palmeiras. O Palmeiras já não consegue fazer mais isso. Fez um pouquinho no segundo tempo, né? Mas até se eu vou primeiro para as estatísticas, depois para o campinho, só porque tem coisas relevantes para falar aqui, né? O Palmeiras dá 19 chutes ao gol contra 14 do Corinthians. Mas quando a gente vai olhar os chutes do Palmeiras, é tudo chute para fora, chute bloqueado, certo? Aquilo que a gente tinha conversado, agora não sei, acho que no jogo contra o Mirassol, que o Palmeiras finalizou muito, mas eu falei que isso, finalizar muito, não implica em falta de capacidade dos jogadores de marcar, né? Porque tem esse discurso do Abel, né? O que falta é o jogador colocar a bola para dentro. Não, porque não é porque você tem 20 finalizações que você teve grandes chances. Aqui, aliás, o Palmeiras teve uma, e eu imagino que tenha sido essa cabeçada aqui do Gustavo Gomes no centro do gol, que o Hugo simplesmente encaixou. Né? Então o Palmeiras não criou nenhuma grande chance o jogo inteiro contra a defesa ridícula do Corinthians, que deixou o Palmeiras jogar. O Corinthians não fez nenhuma linha de 10 jogadores atrás da linha da bola, tá? O Corinthians não estacionou o ônibus e não deixou o Palmeiras jogar. O Corinthians deixou o Palmeiras jogar, saiu no contra-ataque e preocupou com o Palmeiras. A gente vê aqui a intensidade dos ataques do Corinthians quando eles conseguiam escapar em oposição ao Palmeiras aqui, né? Então, o Corinthians teve 14, mas teve 2 grandes chances, fez 2 gols. Né? Mais uma vez, além de criar mais, o Corinthians consegue ser muito mais efetivo do que o Palmeiras. E é bom pontuar que o segundo gol passa por mais uma falta ridícula do Mikael. Né? Ah, mas o Palmeiras teve um jogador a menos no primeiro tempo, isso implica em questões importantes durante o jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E implica, de fato, dificulta muito o jogo. Mas a culpa é de quem que o Aníbal foi expulso? Além dele, né? Óbvio. É minha? É do torcedor? É do Felipe Melo, que fez discurso antes do jogo, né, e falou que tinha que ter raiva do Corinthians? É da Leila? Porque, ao meu ver, a culpa de um jogador que não tem nenhuma estabilidade mental para jogar um jogo decisivo não é de ninguém mais do que do técnico. A não ser que o técnico seja novo, né? O cara acabou de chegar. Mas de um cara que está há 5 anos no clube, que escolhe quem contrata, escolhe quem joga, sem pressão nenhuma, escolhe o discurso, faz preleção, escolhe o que vai estar dentro do vestiário. A culpa é de quem? Além do Aníbal, é claro. A culpa é do Abel, que não consegue controlar mais seus jogadores. É o que eu falei aqui. O Palmeiras tinha um grande mental. Hoje nem isso mais tem. Né? O Palmeiras é um time esfacelado mentalmente. Por isso que nem para coach o Abel serve mais. Mas a gente vai chegar na parte do Aníbal. Então a gente continuando vendo aqui os chutes, a gente vê que é chute bloqueado, chute para fora. Tem essa finalização do Felipe Anderson, né, que já no final do jogo, talvez tenha sido a finalização mais razoável. E aí a gente se pergunta, né, por que não jogou contra o Vitória o Felipe Anderson, né? Se o Palmeiras colocou todo o time em reserva e o Felipe Anderson poderia jogar, por que ele não entrou? E se o Luigi e o Thales que estavam jogando, por que não foram eles que entraram nesse jogo? Já que o Abel estava colocando eles. São coisas que não dá para entender. Essa escolha de tirar o Felipe Anderson, mas ele se machucou por quê? Porque estava correndo atrás de lateral. Você tem um craque de bola pro nível brasileiro e você coloca esse cara para correr atrás de lateral, com a idade que ele tem. Um cara que jogou inúmeras temporadas na Lazio sem se machucar. Chega no Palmeiras e machuca. Por acaso? É coincidência? Né? Não é coincidência, é pela forma como ele joga, pela forma como o Abel coloca ele para jogar. E a gente já viu que o Felipe Anderson jogava pela lateral também, pelas laterais, né? Não como lateral na Lazio, mas com uma função ofensiva. Não marcando lateral 10 anos mais jovem que ele. Tá? Não dá para jogar assim. O Felipe Anderson tem que ser um 10, tem que ser um meio aberto, pela esquerda ou pela direita, seja qual for. Ele é um cara que tem passe, finaliza bem,
consegue fazer pressão. É um jogador para ser titular do Palmeiras. Por que não é utilizado? Né? Mais um chute para fora do Piquerez, que vocês lembram. Chute mascado, chute para fora. E olha de onde estão sendo os chutes, hein? Algo que a gente já vinha conversando. Chute mascado, chute para fora, chute mascado. Olha de onde o Vitor Roque está finalizando, gente. Olha o que virou o Palmeiras, né? Aqui já com 1-0 do Corinthians. Emiliano chutando barrado, Rafael Veiga chutando barrado. Mal vi o Veiga em campo, para ser bem sincero. Então aí a gente vai olhar Corinthians com mais disputas ganhas do que o Palmeiras, né? Mais desarmes, né? Mais faltas do que o Palmeiras. O Palmeiras ainda trocou um pouco mais de passe ao Corinthians, mas também se tivesse menos passe do que o Corinthians seria difícil, né? O Emiliano ainda foi expulso no final, né? Eu tinha até esquecido disso, né? O Emiliano acabou sendo expulso no final, no contra-ataque, acho que com o Roberto, agora não me lembro quem que estava jogando ali. Aí a gente vai em duelos, o Corinthians ganha em duelos, né? E aí você fala, como que um time que está perdendo de 1-0 em casa, depois perdendo de 2, né, depois perdendo de 3, consegue perder em duelos, ter menos falta do que o Corinthians, ter menos disputas ganhas? É uma coisa inacreditável, gente. Desculpa, 46 quando você ganha de volta a bola, né? Empate e interceptação. 22 contra 15 disputas, disputas no chão, né, do Corinthians. Ganhou menos, mas disputou muito mais. Gente, desculpa, mas isso é inaceitável. E esse tipo de postura não é culpa de ninguém, senão do Abel Ferreira. Não é minha, não é da Leila, não é do Barros, não é dos jogadores, porque são todos. Se fosse um só, seria culpa dele, mas eles são todos. É culpa do Abel Ferreira. É um time que não tem cara tática e não tem postura para jogar contra um Corinthians, num derby, numa decisão. Certo? É algo inaceitável. E a gente vamos pro campinho, rapidamente, né? A gente tem aquela base de sempre, 4-2, certo? 3-1 do Palmeiras, como o Palmeiras vem jogando. Eu defendo que o Palmeiras joga com 2 meias. Quando é o Sousa é mais um ponta, mas o Facundo joga como meia e o Maurício como meia. O Palmeiras joga mais num 4-2-3-1 do que num 4-3-3, tá? Você vai ver bastante gente falando que joga no 4-3-3, inclusive o SofaScore coloca um 4-3-3 aqui, eu não concordo, e acho que fica muito claro que a posição do Facundo é de um meia, né? Como eu já venho mostrando nos vídeos, o Sousa sim é mais um ponta, né? E o Vitor Roque lá na frente, o Maurício, claro, acho que ninguém discute que é um meia. E aí o que a gente pode tirar desse campinho? Primeiro, né, o Aníbal foi expulso, não tem campinho. Mas o que a gente tem a partir do momento que o Aníbal sai? De mudança tática? Nenhuma. Né? O Abel simplesmente finge que não aconteceu nada, não mexe no time para reorganizar o time, ele reorganiza com quem está lá, só que no fundo ele não faz grandes coisas. O Evangelista vai dar um passo atrás, mas ele já vinha jogando nessa posição. É uma posição que o Aníbal não ocupa, então ele não está ocupando a mesma posição do Aníbal, ele tem que voltar um pouco mais, porque ele vai ter que ajudar na criação. O que acontece? O Facundo Torres vai ter que voltar mais, o Maurício vai ter que voltar mais, e o Sousa vai ter que centralizar um pouco. Mas você não tem uma grande mudança tática para organizar o time em função da saída do Aníbal Moreno. O que acontece é que os jogadores vão jogar na mesma posição que jogam, só que um pouquinho mais para trás. E aí o Palmeiras perde, obviamente, com criação de jogo. E o Vitor Roque mais uma vez fica sozinho no ataque, e aí o Vitor Roque foi mal. Foi, mas como que ele iria bem se o Palmeiras não conseguiu organizar a partir da saída do Aníbal Moreno? Era difícil mexer no time? É óbvio, é difícil jogar com 10, né? Na transmissão até falaram, acho que não sei se foi na transmissão ou se foi com os meus colegas corintianos, né? Que o Corinthians estava jogando pior contra 10. E é verdade, o Palmeiras não jogou mal com 10 jogadores. Mas poderia ter feito outras coisas. O que, por exemplo? Você poderia já aqui, a partir da saída do Aníbal, tirar do Evangelista e colocar um 5. E o Palmeiras hoje só tem um 5 no elenco. Emiliano Martinez, um cara forte que conseguiria cuidar mais dessa parte do campo. Né? E aí você não precisa ter o Facundo e o Aníbal voltando, de modo que você não tem quem receber lá na frente. Aí você tem o Giai e o Piquerez. Mais uma vez, o que acontece quando você atrasa o Aníbal? Isso eu falei no pré-jogo do primeiro jogo do Palmeiras e Corinthians.
quando você atrasa o Aníbal fazer saída de 3, você empurra os laterais. O que isso gera? Primeiro, se você perde a bola nas costas dos laterais. E com a bola, você não ganha muita coisa, porque o Giai, como a gente viu mais uma vez, é muito fraco ofensivamente. Isso pode funcionar com o Kelvin? Pode. Com o Giai, não vai funcionar. E a gente tinha encontrado um método de jogar com o Giai como o terceiro homem da saída, um lateral defensivo. Então, para mim, era muito simples, era muito óbvio o que fazer. Tirar o Emiliano, saída de 3 com o Giai, e você mantém o meio de campo combativo. Porque aí você tem o Facundo ocupando mais a parte do meio, né, o meio direita, o Maurício como meia central, o Sousa ele pode até centralizar um pouquinho para o Maurício e um pouquinho também para lá para compensar esse lado direito do Palmeiras, o Emiliano bem no centro do campo e saída de 3 com o Giai. Você fortalece defensivamente, porque o Giai sabe fazer cobertura, e você repreenche o meio de campo com um jogador. Então você vai ter mais ou menos a mesma estrutura, com a diferença que você não tem o Giai lá na frente. Só que o que o Giai traz pra gente lá na frente? Nada. Né? Então você não perderia grandes coisas se você voltasse para a série de 3 com o Giai e trocasse o Evangelista. Isso é uma solução, que me parece inclusive muito óbvia. Eu não estou aqui falando algo mirabolante, pós-jogo, é algo que acho que boa parte da torcida conseguiria enxergar. Fazer esse tipo de mudança, você recompor o meio de campo, reposicionar atrás e deixar os jogadores da frente jogar, porque afinal de contas você precisa correr atrás do resultado. Né? Então tinha coisas a serem feitas, mesmo com o vermelho do Aníbal. E o fato do Palmeiras ter conseguido controlar o jogo com 10 é uma prova disso. O Corinthians mesmo assim não conseguiu jogar e foi encontrar um gol de bola parada. E aí mais uma vez, a bola parada é culpa de quem? Se todo mundo falha na bola parada, se o Palmeiras toma gol de bola parada, jogo sim, jogo não. A culpa é minha? A culpa é sua que está vendo o vídeo? A culpa é do Felipe Melo que foi lá dar o discurso? Eu imagino que não, né? O vídeo já ficou grande pra cacete, não era a minha intenção, mas aqui também não tem muito o que fazer depois de um jogo como esse, de entrevistas como as que a gente teve que presenciar hoje, né? Era necessário fazer um vídeo um pouco maior. Não falei tanto sobre tática, né? Também porque não tem muito o que falar. Eu acho importante a gente fazer essa pontuação, até para outros momentos, né, em que a gente vai jogar com 10 jogadores e tal. Importante pontuar algo que eu não falei no campinho, mas o Palmeiras, pela, sei lá, quinta vez seguida, jogou com a mesma estrutura tática, né? O Aníbal fazendo saída de 3, alargando o campo com Piquerez e Giai, Evangelista ali no meio, praticamente sozinho, com muita dificuldade para jogar, né? Nessa primeira bola recebendo de costas, pressionado, não é característica dele, já falei isso aqui, mas o Abel insiste nessa estrutura, que poderia ser transformada simplesmente fazendo a saída com o Giai, que já vinha dando certo, e colocando o Alan como 8, ou o Felipe Anderson como 8, ou então trazendo um 8, né? Afinal de contas, a gente precisa de uma reposição para um jogador que a gente sabia que ia sair 6 meses atrás, né? Então o Evangelista não é jogador para isso e o Palmeiras está tendo que se adaptar por conta do tipo de jogador que é o Evangelista, sem, inclusive, potencializar o que ele poderia trazer ao clube, né? Ao time. E aí, mais uma vez, Sousa praticamente como um ponta, tendo que ser centralizado um pouquinho, Facundo como meia pela direita, Maurício meia central e o Vitor Roque lá na frente, né? A mesma estrutura tática que o Abel vinha propondo desde o jogo do Atlético Mineiro, se eu bem me lembro, né? Então não mudou grandes coisas, mas as falhas do time são as mesmas, porque a estrutura tática é a mesma e ela não evoluiu. E dava para perceber que não evoluiu mesmo antes da expulsão do Aníbal. O Corinthians tinha justamente espaço nas costas dos laterais, nas costas da primeira linha de meio campo do Palmeiras, porque o Evangelista fica sozinho, porque o Aníbal está mais atrás, fazendo saída de 3. Então se você perde a bola rápido, o Evangelista está sozinho naquele meio de campo. E se o Aníbal sai, você pode ter um problema atrás, porque os dois laterais estão avançados. Então o Corinthians soube aproveitar esse buraco no meio de campo do Palmeiras, o qual a gente já vem conversando aqui, sobre o qual a gente já vem conversando aqui no canal. Né? Então as deficiências continuam as mesmas de 5 jogos atrás, só que não tem nenhuma potencialidade para além do que vinha tendo desde o primeiro jogo. Ou seja, cadê a evolução desse sistema tático que inclusive eu defendi que era uma possibilidade entre outras, né? Não melhor nem pior, com deficiências, né? Com bônus e ônus. Só que a gente só tem visto o ônus desse sistema. O bônus ele é o mesmo desde o primeiro jogo, o ônus tem sido acentuado. Por quê? O time vai sendo mapeado.
E ninguém é bobo, não existe bobo no futebol, não existe mais bobo no futebol. Nem o Dorival é bobo, né? Ele sabe quais são as deficiências desse esquema do Abel. E se a gente sabia como o Corinthians ia jogar em Itaquera, e poderíamos fazer 1000 coisas para reverter o quadro do Corinthians, né? Para reverter o tipo de jogo do Corinthians e ganhar já lá, como eu falei aqui, o Dorival tinha certeza de que o Abel jogaria dessa forma. E montou um time que simplesmente não sofreu fora de casa contra o Palmeiras. Bom, eu fico por aqui. Eu peço que se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreva no canal, aperte o hype no vídeo que é muito importante pra gente. E convido vocês para a live de terça-feira que vem às 8. E vamos esperar que ganhemos, né, do Ceará no fim de semana, porque se não ganhar também, aí começa a complicar. O brasileiro é imprescindível para essa temporada, né? Eu acho que a Libertadores é um campeonato acessível pelo chaveamento, mas precisa garantir um top 3 no Brasileirão, senão seria a temporada mais ridícula do Abel Ferreira no comando do Palmeiras, certo? Então é isso, obrigado a todos, abraço e até a próxima.